Quando a gente pensa em T.S. Eliot, o que vem à cabeça, né? Geralmente é a imagem de uma poesia super densa, de um gigante intelectual quase impenetrável. Mas, olha, por trás do prêmio Nobel e dessa reputação toda, existia um homem que era movido por uma dúvida surpreendente. Então, usando as próprias palavras dele, a gente vai tentar desvendar a pessoa por trás do mito e descobrir o que o tornava tão humano e, ao mesmo tempo, um gênio. E para começar, essa citação dele, dita já no finalzinho da carreira, ela é basicamente a chave para a gente entender a história toda. É a história de um artista que não era movido por uma certeza arrogante, sabe? Mas sim por uma dúvida criativa que o acompanhou a vida inteira. E essa jornada dele para se tornar um ícone da literatura inglesa foi tudo menos óbvia. Tudo começou bem longe dos salões de poesia de Londres. Começou numa cidade industrial no meio oeste americano, St. Louis, Missouri. Essa linha do tempo aqui mostra uma trajetória bem impressionante, né? Ele sai de um jovem americano em Harvard para se tornar um expatriado em Oxford e em pouquíssimos anos já estava publicando obras que simplesmente redefiniram a poesia moderna. Foi uma jornada que o levou do anonimato ao Prêmio Nobel em 1948, fincando raízes na Inglaterra, mas sem nunca esquecer de onde veio. E a vida acadêmica dele já dá umas pistas da personalidade, viu? Bem longe daquela imagem do intelectual formal. Dizem que a tese de doutorado dele em Harvard foi aceita não pela clareza, mas porque era praticamente ilegível. Essa história já começa a desmontar um pouco o mito do poeta super sério. E claro, como todo escritor, ele teve um começo. Nas palavras dele mesmo, os primeiros versos lá na adolescência eram bem sombrios, cheios de angústia, poemas que, segundo ele, felizmente ele fez questão de esconder depois. Esse lado prático e bem-humorado do Eliot é uma coisa que quase não se vê. Quando um jovem poeta pediu um conselho super profundo sobre a vida intelectual em Oxford, a resposta do Eliot foi surpreendentemente pé no chão. Compre cuecas de lã pro frio. É um bom lembrete de que até os grandes mestres se preocupavam com coisas do dia a dia. Mas bem, nenhum artista se faz sozinho. E na vida de Eliot, um nome foi absolutamente fundamental para transformar aquele talento bruto em uma obra-prima: Ezra Pound. E quem fez a ponte foi outro poeta, o Conrad Aiken. Foi ele quem insistiu para o jovem e desconhecido Eliot ir procurar o já influente Ezra Pound lá em Londres, uma sugestão que literalmente mudou a história da literatura. E a reação do Pound foi, uau, imediata, explosiva. Ele reconheceu o gênio do Eliot na hora, não teve hesitação. Foi aquela validação que deu a confiança para o Eliot seguir em frente, e foi o começo de uma das parcerias mais importantes do século XX. E foi dessa parceria que nasceu a obra mais famosa de Eliot, The Waste Land, ou A Terra Desolada, um poema que virou a trilha sonora de uma era. Mas como é que essa obra-prima nasceu? O poema que o Eliot entregou para o Pound estava longe de ser a versão enxuta e poderosa que a gente conhece hoje. Era um manuscrito denso e, segundo o próprio Eliot, sem estrutura. Então, o que transformou aquilo num marco da literatura? O manuscrito original mostra bem o trabalho em andamento. Era denso, cheio de anotações, de fragmentos. O Eliot tinha um material bruto, a voz poética que era inconfundível, mas a forma final, essa ainda não estava lá. A transformação foi radical. O próprio Eliot descreveu o rascunho como sem estrutura. Aí foi o Ezra Pound, agindo como um editor implacável mesmo, que pegou a tesoura e cortou seções inteiras, condensou o material e deu para o poema aquela intensidade, aquele foco que o tornaram lendário. E aqui está o ponto crucial. O Pound não impôs o estilo dele. Como o próprio Eliot explicou, a genialidade do Pound como editor era essa capacidade de entender o que o autor queria fazer e ajudar a chegar lá. Ele potencializou a voz do Eliot, ele não a substituiu. O Pound era duro com a falta de originalidade. Quando ele viu uma parte do poema que imitava outro autor, o conselho dele foi direto: faça algo diferente. Foi essa busca incansável por originalidade que empurrou o Eliot para um território totalmente novo e inovador. Em 1922, The Waste Land foi publicado. E a partir daquele momento, o mundo da literatura nunca mais seria o mesmo. O nome de Eliot estava gravado na história. Mas depois do sucesso estrondoso de The Waste Land, o Eliot não se acomodou não. A carreira dele continuou a evoluir, o levou a explorar novas formas de expressão, como o teatro,
e também a assumir o papel de editor, ajudando a moldar o gosto literário de sua época. E o mais curioso é que o Eliot não via o trabalho dele no banco e na editora como um peso. Pelo contrário, ele achava que ter outras atividades era útil, porque o protegia do perigo de escrever demais, forçando ele a focar e aperfeiçoar cada palavra. Essa variedade de papéis exigia mentalidades criativas diferentes. Para o Eliot, escrever poesia era um ato íntimo, uma conversa consigo mesmo. Já o teatro era um ato público, uma colaboração que exigia escrever para a voz dos atores e para os ouvidos de uma plateia. E isso nos traz de volta ao final da vida dele, aos 70 anos, como um americano que se tornou cidadão britânico e que mudou a literatura inglesa. Como é que ele via a própria obra e a própria identidade? Apesar de ter vivido a maior parte da vida adulta na Inglaterra e de ter virado um cidadão britânico, o Eliot foi bem claro sobre suas raízes. Ele sentia que a essência emocional da sua poesia, a fonte de inspiração, era fundamentalmente americana. E assim, a gente volta para o começo. Quando um entrevistador lembrou ele de uma preocupação antiga de ter desperdiçado a vida, a resposta dele, décadas depois, foi a mesma que abre a nossa análise. A dúvida permaneceu. A incerteza sobre o valor do trabalho dele nunca o abandonou. Isso nos deixa com uma reflexão final. A história do T.S. Eliot, esse gigante da literatura, sugere que talvez a dúvida não seja um sinal de fracasso, mas sim uma companheira constante da criação honesta. E nos leva a perguntar, será que alguém que cria algo sabe de verdade o impacto que aquilo vai ter no mundo?